e pedindo a Jesus toda a paz, toda a sabedoria, e que os nossos corações estejam preparados, assim como a terra é preparada para receber a boa semente, que o nosso coração também hoje esteja preparado para receber a boa semente que a nossa querida Rosana, responsável pela preleção da noite, vai nos trazer dentro do Evangelho de Jesus. Então vamos pedir a Deus para que a gente entenda tudo o que foi dito aqui hoje e a gente consiga pôr no nosso dia a dia, buscando sempre os ensinamentos de Jesus, buscando sempre tudo que Ele nos deixou, que Ele nos ensinou, e que a gente possa trazer sempre para o nosso dia a dia, principalmente naqueles momentos de mais tribulação. Eu sempre costumo dizer a Jesus: é nesse momento que Tu estás mais próximo a mim. Então, pedindo a Ele, rogando a espiritualidade da casa, aos nossos mentores espirituais, que a gente esteja com o coração preparado para receber os ensinamentos da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe a todos e que a gente também emane as nossas energias a Rosana, pedindo que a espiritualidade esteja junto dela, dando a ela todo o equilíbrio, para que a preleção da noite saia a contento da forma como ela preparou para nós. E que o nosso coração esteja apto a receber tudo isso. Que Jesus nos abençoe, abençoe a Rosana. E boa palestra para todos nós, com sabedoria, com muita luz, com muita paz em nossos corações. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bom estar aqui, é uma alegria estar aqui nessa casa, que nos acolhe sempre com tanto carinho, com tanta emoção de tantos anos, né? Muito bom estar aqui. A gente, quando vem, às vezes pensa assim: por que não vim mais? Por que eu não vim antes? Né? Mas são as coisas da vida. Importante que nós estamos aqui hoje e que Jesus nos abençoe, que a gente consiga fazer o nosso estudo e sair daqui um pouquinho melhor do que quando a gente chegou. Essa é a nossa proposta, né? A gente pensa, quando a gente vem na casa espírita, a mesma coisa que a gente pensa quando a gente encarna, né? Que a gente saia dessa vida um pouquinho melhor do que quando a gente chegou. E hoje eu trouxe para o nosso estudo um texto, um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre lembrando o seu Hugo, né? Lembrando o paizinho, quando a Terezinha me convidava, agora quando a Ana me convida, eu sempre perguntava assim: que tema, né? O que vocês querem que a gente estude? E sempre foi falado: vamos estudar um tema do Evangelho, né? Um tema do Evangelho é sempre importante. E Allan Kardec foi muito precioso quando ele trouxe as máximas morais do Cristo, né, à luz do Espiritismo. Então é o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. E é importante, quando a gente vai estudar algum tema como esse, que eu trouxe lá do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem alguns conceitos que são do Espiritismo muito claros para nós, tá? O tema de hoje é a verdadeira propriedade. Então, a gente vai falar daquilo que nós possuímos, do que é nosso. E por que isso é importante para a nossa vida? Porque nós estamos aqui na Terra e a gente lida todos os dias com aquilo que a gente precisa para sobreviver, né? O nosso corpo é a nossa primeira posse,
né? A gente toma posse quando chega aqui. Mas, por que eu falo que a gente tem que entender alguns conceitos espíritas quando a gente vai estudar alguns temas, para a gente não cair numa ideia materialista? E é muito fácil a gente cair numa ideia materialista pensando só na vida na Terra. Então a gente precisa pensar, quando eu vou estudar qualquer tema, que esteja no Livro dos Espíritos, que esteja no Evangelho segundo o Espiritismo ou nas outras obras, que eu tenha claro que eu sou um espírito, né? Aquelas coisas básicas. Nós somos um espírito passando por uma experiência no corpo, né? Então assim, nós viemos de uma vida espiritual anterior a essa vida. Então tem um antes, e nós, quando saímos daqui, a gente também vai para uma vida espiritual. E depois a gente reencarna de novo. A não ser que a gente que tem alguém aqui que já chegou no nível máximo, né, que não precise mais encarnar na Terra, aí não precisa mais, aí talvez vá encarnar em outros mundos mais evoluídos e tal, né? Mas eu acho que talvez a maioria de nós, né? Eu tenho um amigo nosso, o Cosme Massi, ele sempre faz uma pergunta, né? Ele falou: quer saber se você ainda é um espírito imperfeito? Ele faz uma perguntinha só, a gente sabe se a gente é imperfeito ou já é espírito bom, que não precisa mais encarnar aqui na Terra. A pergunta é: você sente de vez em quando, só de vez em quando, hein? Não precisa ser sempre. Você sente de vez em quando um pouquinho de tristeza? Um pouquinho de raiva? Um ódiozinho, uma vingançazinha? Sente alguma coisa ruim? Se a gente sente de vez em quando, então nós ainda somos espíritos imperfeitos, né? Mas a gente está no caminho, para isso que a gente estuda. A gente está no caminho. Vai chegar um momento que nós não vamos sentir mais nada disso. A gente só vai sentir o bem. E é por isso que a gente está aqui estudando. O objetivo é esse. Então, voltando, a gente precisa ter esses conceitos que são as bases do espiritismo muito claro. Então, eu sou um espírito que preciso passar pela encarnação aqui na Terra para evoluir, para me tornar um espírito puro. Eu tenho as possibilidades que Deus me dá de reencarnar aqui na Terra. E aí, quando eu vou estudar um tema como esse, né, falando de propriedade, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho uma visão ampla e não só uma visão dessa vida, tá? Porque é muito fácil a gente caindo assim, pensar assim: ah, não, mas eu não escolhi estar aqui. Ah, mas olha o que Deus fez comigo. Ah, mas eu tenho azar nessa vida. Ah, mas eu não queria estar passando por isso. Se a gente pensa com os conceitos espíritas nos amparando, a gente sabe que nós escolhemos estar aqui. Estar aqui é uma escolha. Todos nós escolhemos essa vida que a gente leva. A gente escolheu estar aqui, a gente escolheu essa região, reencarnar aqui, com essa família, tudo isso foi uma escolha, né? Então, aí fica um pouco melhor para a gente analisar aquilo que a gente está passando, tá? Então, eu queria falar isso antes da gente entrar no nosso tema. Como eu falei, esse texto, ele está lá no capítulo 16, quando Kardec vai tratar daquela passagem de Jesus que ele fala que não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon. E a gente precisa pensar nisso, que nós estamos aqui na Terra, a gente vive mergulhado na matéria e a gente precisa saber como cuidar disso, saber como lidar com isso. Eu recomendo, eu trouxe só um pedacinho, tá? Para não ficar muito cansativo, para o texto, né, não ser longo, não ser cansativo para vocês. Eu trouxe algumas frases para a gente pensar juntos, mas eu recomendo que vocês leiam o capítulo inteiro, que meditem sobre ele. Tem muita informação importante lá que nos ajuda a viver melhor aqui na Terra, que esse é o objetivo, né? A gente está aqui para estudar, para viver melhor. E
E antes de entrar exatamente no capítulo, eu trouxe uma pergunta que é isso, para a gente colocar o conceito espírita e pensar qual que é o objetivo nosso aqui na Terra. E Kardec fez essa pergunta: qual o objetivo da encarnação? Por que será que Deus, determinou que a gente teria que viver aqui na Terra? Por que a gente não poderia só viver no mundo espiritual? Tem algumas coisas que a gente não tem resposta. E aí a gente tem que confiar que Deus, olha lá, mais uma das bases do Espiritismo, que Deus é inteligência suprema. Ele é inteligência de todas as inteligências. Então, se eu confio nisso, se eu sei que Ele é o ser criador de tudo, e Ele é todo justiça, é todo bondade, é todo misericórdia, Ele vai querer o melhor para nós. Então, se Ele escolheu que seria assim, deve ser porque é bom, Deve ser porque é melhor. Qual é o objetivo, então, da encarnação? Eu trouxe só uma frase que está lá a partir da questão 132 do Livro dos Espíritos, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois em casa, mas eu trouxe uma frase só. E ela diz assim: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Olha aí, é uma necessidade que a gente encarne aqui na Terra. Então, primeiro, eu estou aqui, esse negócio de pensar assim, não queria estar aqui. Então, mas Deus acha que é bom para nós. É bom, tá? Primeira coisa. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Então, ele achou que a melhor maneira da gente se desenvolver, da gente progredir, da gente fazer parte do processo. Então Deus, Ele escolheu, não que a gente nos fizesse puros já assim, não. Ele falou, não, vocês vão se desenvolver, nos criou simples e ignorantes e deu a possibilidade que a gente se desenvolvesse com o nosso trabalho. Olha que coisa boa, Então a gente vai aprendendo no processo, a gente vai sendo feliz já no processo, a gente vai contribuindo com o processo, Então, esse é o meio da gente progredir, então a gente encarna para progredir, para que o universo funcione, E para que a gente se aproxime mais de Deus a partir do nosso desenvolvimento. Agora vamos entrar lá na questão da posse. Vamos lá, vocês vão ver que vai ser um tema muito interessante ele, Quando a gente começa a meditar, pensar e trazer para a nossa vida prática, a gente vê que tem muita aplicação. Esse texto aqui, ele foi escrito e colocado lá no Evangelho, ele foi escrito por um espírito chamado Pascal, que ele foi um grande filósofo, quando encarnado, matemático, se eu não me engano, do século XVII, não tenho muita certeza, mas ele participou junto com Kardec da elaboração do Espiritismo. Ele escreveu várias mensagens, e uma das mensagens é essa. E aí ele diz o seguinte: o homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado levar deste mundo, aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Muito bem. Se eu perguntasse para vocês, me fiz essa pergunta, A gente perguntasse, o que é meu? O que é meu? Meu corpo é meu, não é? Não. Agora eu já dei um spoiler. Devia ter feito a pergunta antes, Mas a gente... Não, meu corpo é meu, É meu. Minha casa é minha. Eu comprei, tá lá, tem escritura, vai lá no cartório ver. Tá escrito lá meu nome, Tem um carro, pega lá o DUT, vê se não está lá meu nome. É meu. Essa roupa eu comprei, trabalhei, comprei, paguei. É minha. É minha. Por esse período, olha o que ele fala aqui. Enquanto eu estou encarnada. E por que é importante a gente saber o que é nosso realmente e o que não é? Por que é importante a gente pensar nisso e saber disso?
Porque se eu tenho, como ele diz aqui, ó, o usufruto, eu tenho isso aqui como usufruto. Se ele não é meu totalmente, eu só uso, eu só posso usar, alguém é dono. E quem que é dono? Se eu não fui eu que criei, foi Deus, não é Ele. Então eu preciso prestar contas a Ele. Ele deixa eu usar? Deixa. Lembra do motivo da encarnação? Para que eu estou encarnado aqui? Para progredir. Então eu devo usar tudo que eu encontro quando eu chego aqui. Primeira coisa que eu encontro é meu corpo, né? Eu não venho com ele. Na hora de reencarnar, a gente encarna em um corpo, que é aqui da Terra, deixa ele quando vai embora. E tudo que eu recebo aqui, a minha família, é isso, hein? A minha família, os bens materiais, se eu recebi alguma herança, se eu trabalhei, tudo isso são coisas que eu encontro e que eu posso usar como usufruto. E eu preciso prestar conta. E como eu não tenho a posse real disso, eu não posso destruir. Eu não posso usar mal. Mas para que a gente precisa estudar esse negócio? Por isso. Que a gente vai ter que prestar conta quando a gente voltar para lá. Então, pois é, você recebeu tudo isso, e aí o que você fez? E aí? Como você usou? Nós usamos realmente para o nosso progresso, para o progresso do universo, para o desenvolvimento daqueles que nos cercam? Como é que a gente usou tudo isso? Nós vamos ter que prestar conta. Nós não podemos destruir. Né? Por isso que o Espiritismo nos orienta que o suicídio é um crime. O aborto é um crime. O roubo é um crime. É um crime que nós vamos ter que prestar conta. É um crime, né? Determinadas coisas são crimes perante a lei dos homens, e aí a gente presta conta aqui. Outras coisas são perante a lei de Deus. Mas a nossa sorte é que Deus é bom, é misericordioso. Então, se a gente cometeu algum deslize, todos nós cometemos. Todos nós cometemos. A doutrina espírita ela é essencialmente consoladora. Então, se a gente faz alguma coisa errada, se a gente percebeu o que fez, como é que falou Jesus? Vá e não peques mais. É isso. Então, é consertar aquilo que a gente fez e não fazer de novo. E a lei de Deus é isso, é de misericórdia, de amor e de justiça. Né? Mas, tudo isso me é dado para usar enquanto eu estiver aqui. Então, eu preciso tomar cuidado, né? Eu preciso tomar cuidado e prestar contas quando eu for embora. Vamos ver, o que mais que ele diz? Mas aí vocês poderiam me perguntar, tá, mas então é legítimo o que eu recebo aqui? Eu posso defender? Se não é meu, né, não é completamente meu, mas enquanto eu estou usando, ele é meu. Eu já adiantei para vocês que o roubo, ele é um crime. O roubo, ele é um crime. Então, assim, eu não posso tirar nada do outro. E eu tenho, sim, o direito de cuidar do que é meu. Kardec fez essa pergunta aos espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos, eu trouxe também só uma frase na questão 882, lá na lei de justiça, amor e caridade. Kardec vai tratar desse tema também. Eu trouxe uma frase de uma questão. E ele diz o seguinte: o que por meio do trabalho honesto o homem junta constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e o de viver. O de viver é o nosso primeiro direito. Então a gente tem esse direito, né? A gente tem o direito de preservar tudo aquilo que nós conquistamos honestamente. Senão a gente já vai cometer um crime, né? Se a gente pega as coisas que não são nossas, né, por direito, então, né, aí não entra aqui. Mas tudo aquilo que a gente
pensou, honestamente a gente pode usar, a gente deve usar, mas lembrando sempre daquilo que a gente falou lá no início, lembrando que é para o nosso progresso, é para o nosso desenvolvimento, e é para o desenvolvimento e o progresso daqueles que nos cercam também. Que é então, agora voltando para o texto lá de Pascal, se essas coisas materiais, né, já falamos bastante delas, nós só temos o usufruto, qual é a propriedade real? Do que nós temos posse? Que é então que ele possui? Nada de que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. É isso aqui que a gente, esse é o principal ponto desse texto, e é isso que a gente precisa pensar e trazer para a nossa vida, essa reflexão que eu queria trazer aqui hoje, né? Que das coisas materiais a gente pode usar, mas o que importa de verdade são as coisas de uso da alma. Uma pergunta que é bom a gente se fazer quando a gente está pensando sobre esse assunto, eu gosto de fazê-la de vez em quando. Vamos imaginar que eu não tivesse que trabalhar para me alimentar, que eu não tivesse que trabalhar para comprar minhas roupas, né, me abrigar do frio, que eu não tivesse que trabalhar para comprar uma casa, um lugar onde eu moro, que eu não precisasse me preocupar com as coisas materiais. Quais seriam as minhas atividades? O que eu faço no dia a dia que não está relacionado às coisas da matéria? Vamos imaginar que a gente ganhou na Mega Sena. Não precisa fazer mais nada. Não precisa, né? Mas aí, o que eu faço? É isso que vai acontecer quando a gente chegar do lado de lá. É isso. Lá, espírito não come, espírito não sente frio, espírito não precisa comprar casa, abrigo, nada disso. Nada relacionado a essas coisas da matéria, o espírito precisa. E aí, o que a gente gosta de fazer além dessas coisas da matéria? A gente gosta de estudar, de ser útil, de ajudar o próximo, de pesquisar, de desenvolver coisas que vão ajudar as pessoas, de conversar, de dar conselhos, de ouvir, receber. Tantas coisas, né, que a gente poderia listar aqui, coisas relacionadas a atividades da alma, atividades do espírito. E a gente precisa ir colocando essas coisas na nossa vida, se elas já não estão, porque uma hora a gente vai. E nós não sabemos quando, né? Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, 50 anos, a gente não sabe para quando é o bilhetinho, né? Porque a gente tem um bilhete de ida emitido, a gente não sabe quando, né? E aí, como é que a gente vai? Que se são essas coisas que importam, que é o que ele está falando aqui, as coisas da alma, que é o que importam, como é que está a nossa bagagem, né? Eu coloquei aqui algumas coisas, só algumas palavras, puxei aí, para a gente pensar que são coisas relacionadas. Será que eu Então essas coisas que eu coloquei aí, chamei de experiências da alma, são essas coisas que importam e que a gente vai levar para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Então a gente vai levar as nossas lembranças, as nossas memórias, né?
saudade, tudo que a gente sabe, o nosso saber. A gente vai levar amor, a gente vai levar ódio. Essas são coisas que acontecem na nossa alma. O corpo, ele é só veículo. Ah, mas é o cérebro que vem a memória. Não. Lembra da visão materialista? Não, essas coisas são do materialismo. Tudo isso são coisas que acontecem na alma. Kardec chamou de pensamentos, né? São os pensamentos, são os sentimentos, são as emoções, são as virtudes, são os vícios, são as nossas relações. Nós levamos também, as pessoas que nós nos relacionamos. Claro que a família carnal, ela vai aqui, a não ser que desencarnem todos juntos, né? Senão, vai indo um de cada vez, então a família carnal, ela fica, mas os laços que são laços de amizade, laços de família, laços de companheirismo, isso a gente leva. Isso a gente leva. E à medida que as pessoas vão desencarnando, a gente vai encontrando, né? A gente já tem uma turminha do lado de lá, não tem? As pessoas que desencarnaram antes de nós, né? Estão lá nos esperando, estão lá, a gente, lá sim, mais ou menos, mas estão do nosso lado, né? Estão próximos de nós. Então isso a gente leva, essas relações, a gente leva as nossas crenças, aquilo que a gente acredita. Se eu desencarno, se eu morro, né? Pensando que eu vou ficar dormindo, a gente tem, não vai dormir, né? A gente não vai dormir, mas sabe que tem experiências, isso a gente já viu em grupos mediúnicos, conversando com alguns espíritos, e eles morreram acreditando que ele ficaria dormindo, e ele não queria acordar, né? Ele ficou num estado de perturbação depois da morte, porque ele acreditava que ele tinha que dormir. E ele via que ele não estava dormindo, e ele achava que tinha uma coisa errada, que ele tinha que dormir. Tá? Então assim, a gente leva tudo isso. Por isso é importante o conhecimento espírita, a fé em Deus, o conhecimento nessas leis. Porque quando a gente morrer aqui, né? Minha filha está aqui, ela ouve isso desde pequena. Se você morrer, o que é a primeira coisa que faz? Falar com o anjo da guarda. Falar com o anjo da guarda. Chama seu anjo da guarda. Chama seu anjo da guarda na hora. Né? Primeira coisa que a gente faz. Porque é uma lei. É uma lei. Está aqui. Kardec tratou dessa lei. A lei do anjo guardião. Todos nós temos um anjo da guarda que cuida da gente, que nos acompanha sempre. Então, se a gente não sabe a quem apelar, apela ao anjo da guarda. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Né? Então, as nossas crenças, aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já aprendeu, nós levamos. Tudo isso que está aqui, o bem e o mal. Os nossos vícios nos acompanham também. Claro que os vícios relacionados à matéria, a gente não vai poder usar, né? Não vai poder usufruir deles do lado de lá. Mas a gente leva a emoção, a gente leva a falta, a gente leva o sentimento com relação àquilo. Por isso que quanto antes a gente conseguir eliminar isso, tirar isso da gente, melhor. Melhor. Lembrando de novo que a gente está aqui exatamente para isso. Então, é nessas experiências da alma que a gente precisa focar. É nisso que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia. Porque essa é a verdadeira bagagem que a gente vai levar. Então, voltando agora lá para o texto de Pascal, vamos ver o que ele fala mais um pouquinho para nós, né? Ele usa aqui uma metáfora bem interessante, né? Muito boa. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. É ou não é? A gente vai viajar para algum lugar, né? Quando a gente vai fazer a nossa mala, pensa, o que eu vou levar? Espera aí, primeira coisa, lá é frio ou é calor? Né?
Se agora, gente, nesses dias agora, alguém for viajar lá para a Serra Gaúcha, né, ou Serra Catarinense, até nevou esses dias, né? Se você for para lá, no mínimo tem que levar um casaco. Agora, se alguém aqui está se preparando para ir para o litoral do Nordeste, não precisa levar casaco, né? Não precisa, tem que levar roupa fresquinha. Então, para onde a gente vai, a gente tem que pensar no que a gente vai levar. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Claro, eu vou para o Nordeste, eu não vou levar um casaco pesado. Só vai pesar minha mala e vai ser inútil. Procedei, aí vem o conselho dele, olha o conselho dele. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o de que lá vos possais servir. E o que lá a gente leva? Essas coisas aqui, ó. É isso aqui. Então, não adianta a gente querer acumular bens materiais aqui que não sejam para o nosso desenvolvimento, porque nós não vamos levar. E ao mesmo tempo, eu tenho que pensar aquilo que eu vou levar, se ele é de qualidade. Porque eu vou levar ódio, se eu cultivar o ódio. Isso vai comigo. Vai comigo. Então, aquilo que eu vou levar tem que ser de qualidade também. Tem que ser do bem. O bem, ele vai se manter. O mal, gente, ele é transitório. Se existe uma fatalidade na vida, é a fatalidade do bem. Uma hora a gente vai ser espírito bom, espírito perfeito. Deus não tem pressa. Pode demorar. Quem perde com essa demora? Nós, né? A gente perde, né? Porque a gente deixa de usufruir das coisas boas. Essas conquistas aqui não servem, a gente fala muito aqui vida futura, né? Como ele colocou aqui, né? Vida futura, mas na verdade, quando a gente cultiva esses bons pensamentos, bons sentimentos, boas emoções, a gente já vive melhor aqui. Quando a gente dá à matéria o valor que ela tem, de uso transitório, né? De uso aqui na terra, quando a gente faz isso, a gente já vive melhor agora. A gente vive mais leve, a gente vive mais tranquilo, a gente coloca as coisas no seu devido lugar e vai preparando a nossa bagagem, a nossa viagem, né? E a pergunta é, o que o viajante tem na bagagem? O que nós temos na bagagem? E aí Pascal diz, isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar. Essas coisas da alma, ninguém tira. As coisas da matéria, pode, né? Podem tirar. Ou a gente mesmo pode perder. Vocês não precisam nem ninguém tirar, a gente mesmo perde, né? Mas as coisas do Espírito, não. Essa é a verdadeira propriedade. É aquilo que a gente tem e que ninguém tira de nós. Ninguém dá também. Ninguém dá. A gente pode ser incentivado, sim, né? Estudando junto, um apoiando o outro, um cuidando do outro, a gente dando exemplo, seguindo o exemplo. Nós não temos Jesus como nosso modelo e guia. Só que Jesus não vai colocar a virtude aqui dentro. Não vai. Ele vai me ensinar, ele vai me mostrar o caminho, ele vai me dar a mão, ele vai me carregar, né? Mas o que está aqui dentro é uma conquista minha. Então assim, ninguém tira, mas ninguém dá. Não adianta a gente chegar do lado de lá e falar assim, meu pai era um santo. Beleza, que bom para ele. Que bom, minha avózinha era, que bom para ela. Ela pode te ajudar, ele pode te ajudar, né? Mas a bagagem é nossa. Essa bagagem é nossa. Olha lá, o que
terra. Mas é só esse tempo agora. E é curto comparado à vida no mundo espiritual, comparado à eternidade. É um tempo muito curto, né? Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como de que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Então, aquilo que a gente adquiriu vai determinar o nosso futuro. Vai determinar o lugar para onde a gente vai? Sim. Vai determinar, e eu acho que esse é o ponto mais importante, as nossas possibilidades no mundo espiritual. Sabe quando a gente aprende a ler? Que abre um mundo de possibilidades, né? Imagina, né? Se a gente não sabe ler, a gente olha para essas coisinhas, parece tudo desenhinho, né? Não sabe. Quando a gente aprende a ler, abre um mundo de possibilidades. Isso é só uma metáfora, né? Só para a gente tentar materializar isso, né? Só uma comparação. Mas é mais ou menos isso que acontece. Quando a gente vai conquistando o bem, quando a gente vai conquistando virtudes, a gente vai aumentando as possibilidades do nosso espírito. Então a gente vai chegar do lado de lá diferente, podendo fazer coisas que a gente não fazia antes. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro de parcos recursos tocam menos agradável. É isso, né? Se a gente, né? É uma comparação que ele está fazendo com as coisas da terra. Mas é mais ou menos isso mesmo. Então, aqui na terra, se a gente pode pagar, a gente fica num lugar melhor. Lá no mundo espiritual também. Mas o pagamento do lado de lá não é feito. Na verdade, não é pagamento, né? Isso aqui é só uma comparação. Não tem pagamento, gente. Não tem. A conquista é da alma interior, né? Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga, numa cama simples, né? O mesmo sucede ao homem, a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres, o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele pagará. Então não adianta a gente juntar dinheirinho aqui na terra. Isso aqui não vale de nada. O que vale do lado de lá é o bem. São as conquistas morais. São as conquistas da nossa alma. É o quanto de bem eu já coloquei na minha alma. É o quanto desprendida das coisas da matéria eu sou. É o quanto eu entendi que essas coisas são transitórias e para usar aqui. Isso é a minha moeda, né? Vamos chamar assim. Mas isso acontece tudo automático. Eu trouxe um exemplo, 2 exemplos aqui de uma pergunta só. Isso aqui é um diálogo que Kardec fez com um espírito e ele publicou lá na Revista Espírita de junho de 1860. São muitas páginas de conversa de Kardec com esse espírito. Eu trouxe só uma pergunta. Essa senhora do rei, não deve ser assim que se fala, mas, né? Ela era uma médium da Argélia, da época de Kardec. Kardec se correspondia com ela. Aí ela morreu. E o que ele fez? O que ele sempre fazia, né? E o que nós devemos fazer, o que ele fez? Evocou a médium. Olha que maravilha, né? Uma médium que ela conhecia a comunicação espiritual do lado de cá, agora ela estava do lado de lá. E o diálogo que ele tem com ela é lindo, vale a pena vocês lerem o diálogo inteiro, é muito, muito instrutivo, né? E mostra a chegada dela no mundo dos espíritos e ela conta como é que foi. E aí Kardec fez essa pergunta aqui para ela, eu só trouxe uma pergunta. O mundo dos espíritos vos pareceu uma coisa estranha e nova? Sim. Como sim? Aí Kardec já disse, essa resposta nos admira, porque não é a primeira vez que vos achais no mundo dos espíritos. Tá? A gente já morreu quantas vezes? A gente dorme toda noite.
ela chegou lá e ela estranhou. Ela diz: isso nada tem de que se deva admirar. Eu não era tão adiantada quanto hoje. Olha aí, olha a chave, olha a chave. Por que ela se admirou com o mundo espiritual quando ela chegou lá? Por que ela achou estranho, diferente? Porque ela mudou. Ela mudou. Ela aproveitou a encarnação, né? Trabalhou os vícios, conquistou as virtudes, chegou do lado de lá diferente. Aumentaram a percepção, isso mesmo. Aumentou a percepção, mudou tudo. Ela chegou diferente. E é para isso que a gente está aqui. Por isso que eu coloquei aquela questão lá no comecinho. É para isso que a gente está aqui. Para a gente melhorar, chegar do lado de lá diferente. Ó, outro exemplo aqui. Também só trouxe uma frase da viúva senhora Foulon. Ela está lá no livro Céu e Inferno, que esse ano a gente está comemorando 160 anos da publicação do livro Céu e Inferno. É lindo. Quem não leu, leia. A segunda parte deles são só comunicações dos espíritos, né? E essa, a viúva Foulon, está lá nos espíritos felizes. Kardec classificou os espíritos, né? E o primeiro lá são os espíritos felizes. E ela está lá. E olha o que ela diz aqui. Olha se não é da gente ficar encantada e querer ser igual a ela. Já dá uma vontade, né? Mas e a vida que ela levou? Será que a gente leva essa vida também? Morri só há 4 dias. Ainda estou sob o encanto do deslumbramento que me rodeia, meu amigo. Não compreendeis? Não consigo exprimir as novas sensações que experimento. Precisei fazer árduos esforços para evitar a fascinação que exercem sobre o meu ser as maravilhas que ele admira. Não posso senão abençoar e adorar a Deus em suas obras. Olha isso. Olha isso. Ela está admirada, encantada. Se vocês leem o diálogo inteiro dela, está lá no Céu e Inferno, ela conta mais coisas, né? E ela diz que realmente ela teve que fazer um esforço para não ficar deslumbrada com tudo o que ela viu. Então ela chegou do lado de lá, diferente do que quando ela veio para cá, né? Então ela aproveitou essa encarnação, trabalhou as conquistas da alma, né? Trabalhou aquelas experiências da alma que a gente falou, essa recomendação que o Pascal faz, e ela chegou diferente. Por isso que é bom a gente ler esses casos e ler o diálogo inteiro, porque aí a gente vai trazendo isso para a nossa vida. Puxa vida, né? E elas, as duas, não eram pessoas famosas, tá? A gente não era alguém assim, ganhou o prêmio Nobel, ou era uma grande, né, uma pessoa conhecida, que descobriu grandes coisas, ou fez grandes, né, coisas na Terra. Não. Elas eram duas senhoras, duas mulheres comuns assim como nós. Como são as pessoas, homens e mulheres comuns da vida, né, que levam essa vida, trabalham, têm família, têm amigos, se dedicam às coisas além da matéria, né? Voltando então, né, já para a gente indo para o encerramento. Ninguém lhe perguntará, diz Pascal, quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão, que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Então não adianta a gente falar, sou filho de Sufrano, fui presidente lá no Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. Que bom. É uma experiência. A gente brinca, né, com essas coisas, mas é assim, né? Alguns espíritos chegam do lado de lá e tem na obra de Kardec tem um monte de exemplos de espíritos, rainhas e reis que chegaram do lado de lá e falaram, né, não, mas cadê, né?
Cadê o meu reino? Esperando que do lado de lá encontrassem também o reino. E não, né? Não, olha aqui, ó, ninguém vai perguntar esse tipo de coisa. O que vão perguntar para nós é quanto de bem a nossa alma está levando. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Seja bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. Não tanto lugar. Eu acho que Pascal ele falou bastante em lugar, mas quando a gente vai estudando um pouco mais a obra de Kardec fala nessas possibilidades da alma. Claro que a gente vai para um lugar, é óbvio, né? A gente vai para algum lugar. E esse lugar será tanto melhor quanto mais qualidades tiver a nossa alma. Ah, eu quero viajar no universo. Pode. Se você puder, tem que ter essa possibilidade, né? E essa a gente só não tem comprar bilhetinho do lado de lá, não tem, né? Essa possibilidade é do nosso espírito. És pobre delas, dessas coisas, conquistas da alma, vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Claro que a gente sempre tem que lembrar que Deus é bom, Deus é misericordioso, né? Não existe castigo, não existe castigo eterno, não existe nada disso, né? A gente está, graças a Deus, a gente está livre disso, mas falando em liberdade, as conquistas da alma nos tornam livres para a gente escolher onde a gente quer ir. E a gente pode escolher ir para algum lugar que precise da gente, mas que nós não sejamos obrigados a ir para lá, né? Que a gente tenha essa possibilidade. Não, eu escolho, mas se eu quiser, como a viúva Fulon, né, para deslumbrado, olhar o universo, ver as coisas lindas. Ela conta lá na mensagem dela depois que ela vai ajudar uma filha dela que mora em outro país, né? Então, imagina se a gente quer ajudar um familiar, que a gente quer ajudar alguém que a gente ama, a gente quer ajudar alguma coisa, e a gente não pode, porque nós não temos esses haveres, né? Então, essa reflexão que eu queria trazer para hoje, né? Da gente pensar tanto nas coisas materiais, como isso de transitório, isso que serve para a nossa vida e serve para nos servir, e não nós a elas, tá? Mas que o mais importante de tudo são as conquistas da alma. É isso que a gente vai levar, é isso que vai fazer com que nós sejamos mais felizes ou menos felizes a partir de agora já, e depois no mundo espiritual mais ainda. Obrigada, gente, pelo carinho, obrigada pela atenção, e que Jesus nos abençoe. Obrigada, Rosana, que você possa se fortalecer nessa tarefa que também você desempenha. Aí me fez refletir também, quando você fala dessa bagagem, na verdadeira propriedade, também quando tivermos que retornar, sabemos que traremos conosco também todas essas aquisições intelectuais, morais, e conseguiremos passar pelos desafios com mais tranquilidade. São essas ferramentazinhas que a gente consegue extrair da nossa alma. Então, é uma reflexão muito importante nesses tempos. Obrigada mais uma vez, Rosana. Obrigada pela presença da sua filha, Gabi. Cresceu, né, Gabi? Para quem não conhece, a Rosana, ela foi esposa do Zé Miguel, que acho que alguns já conhecem, ele também é um palestrante, um trabalhador da nossa casa. Então vamos passar para a segunda parte. Boa noite. Aqui eu não cumprimentei ainda, mas olha, Rosana, muita gratidão, que Deus abençoe, porque você hoje
trouxe para nós uma verdadeira, como se diz, uma verdadeira escola, um ensinamento para o outro lado da vida espiritual, porque a gente para, né, sempre fazendo, correndo, e a gente esquece de pensar que a gente também vai passar para lá. Não é só nossos amigos, olha, você viu, fulano desencarnou, fulano morreu. Daqui a pouco as pessoas estão dando a notícia, olha, você sabe quem morreu? Foi a Maria Luísa. Né? E a gente nunca para e pensa nisso. E hoje nós começamos a pensar, vamos começar a arrumar nossa malinha, né? Com tudo que é preciso ser levado para lá, né? Vamos deixar tudo que não importa aqui, vamos deixar tudo que não presta, vamos deixar aqui. Vamos só colher coisas boas, né? Porque nós precisamos, nós já estamos um pouquinho atrasados, sabe? Que olha quantas encarnações nós devemos ter, que nós já viemos e já voltamos e aí estamos aqui ainda como aquele carro velho que vai subindo a ribanceira lá e engasgando ainda, né? Mas vamos, olha, a lição de hoje foi muito proveitosa. Nós, sem brincadeira, colhemos bastante ensinamento através da preleção da Rosana. Que ela seja abençoada e olha, apareça sempre aqui, viu? Então, neste momento, nós só podemos fazer uma coisa. Final do dia, Senhor, a noite chegou. É o momento em que nós procuramos o nosso leito para o nosso descanso. E é o momento em que nós temos que lembrar que é neste momento que nós temos que agradecer a Deus e pedir a companhia do nosso anjo de guarda que esteja conosco, dirigindo-nos espiritualmente nos melhores lugares e ensinando-nos, passando-nos lições bem amorosas, bem salutares, para que quando nós realmente não acordarmos no dia seguinte, acordarmos já do lado de lá, nós sejamos um pouquinho bem recebidos. Gratidão, Senhor, por esta casa, por esse Evangelho maravilhoso, por essa doutrina que consola e que anima e que dá esperança em nossos corações. Gratidão, Senhor. Muito obrigada, Jesus. E nós te dizemos, ser conosco, Mestre, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Uma boa noite a todos, uma boa semana e um excelente fim de semana.